Bom dia, eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o terceiro domingo do Advento e o Evangelho de hoje se encontra em João, no capítulo 2, dos versículos 13 em diante, e conta a visita que Jesus fez ao templo e expulsou os vendilhões do templo, aqueles que usavam o templo como local para ganhar dinheiro com isso, né? Então, o texto diz que Jesus purifica o templo. Jesus foi lá e nós conhecemos a história, né? Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz e que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. A lição nossa hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. É um texto bastante longo e nós vamos lendo, né, à medida em que caminharmos com a lição. A lição chama uma igreja que crê e anuncia. Conformosos são os pés daqueles que anunciam. Está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 7. Os apóstolos de Jesus foram dedicados a anunciadores do evangelho do reino. Conscientes do amor que os alcançou, não mediram esforços no cumprimento da missão que receberam para testemunhar a Cristo. E de por todo mundo pregar o evangelho, está escrito lá em Marcos. Nem sequer quando suas vidas estavam em risco. Com eles aprendemos que uma igreja consciente da graça que a alcançou não apenas crê na verdade do evangelho, mas com coragem obedecem a Deus e anuncia em todo tempo a palavra da salvação. Diz o texto que os discípulos faziam muitos milagres, não é? E as autoridades, incomodadas com isso, os prenderam. Então é isso que o texto nos convida a refletir nessa manhã. Lucas escreveu 2 livros, né, que estão na Bíblia. O Evangelho, que tem o seu nome, e a carta e Atos dos Apóstolos. Diferentemente de Mateus, Marcos e João, ele não era um dos 12 discípulos de Jesus. Sua trajetória é posterior. Lucas era um médico, missionário, que acompanhava os servos de Jesus, especialmente Paulo, em suas missões. O apóstolo Pedro e os demais discípulos não se deixaram amedrontar diante da opressão sofrida pelos religiosos da época. Vejamos, em Atos 5, de 17 ao 33, que é o texto da nossa lição, percebemos que nem todo mundo estava feliz em ver tantos sinais de maravilha sendo operados pela igreja. Versículo 17 diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos seus, tomaram-se de inveja. Olha que interessante, os discípulos estavam fazendo milagres. E no versículo 33, eles, porém, se enfureceram, os sacerdotes, os que estavam com eles, e queriam matá-los. Vemos um grupo que se enche de rancor, disposto a todo tipo de maldade para conter a expansão da mensagem de salvação em Jesus Cristo. O versículo 17 diz que o sumo sacerdote e todos que estavam com ele ficaram com muita inveja. A palavra inveja, no grego dizelos, significa um calor ou ardor que move alguém ou um grupo a amar ou odiar. É o sentimento passional, nesse caso, ruim, que vem do fundo do coração. Infelizmente,
Ao invés de se alegrar com as bênçãos que Deus estava operando, a liderança do povo de Israel, a liderança religiosa, optou por se opor violentamente aos apóstolos. No versículo 33 se lê que esse mesmo grupo se enfureceu. Diz o texto que eles queriam matá-los. Esse verbo tem uma conotação muito forte, posto que aponta, no sentido original, para cerrar ao ponto de separar as duas partes. Isso é, um furor tão grande que quer destruir por completo o seu oponente. É necessário destacar que os opositores principais da expansão do evangelho em Jerusalém estavam entre a aristocracia de Israel. Ou seja, aquelas pessoas que viviam uma vida confortável e que estavam muito satisfeitos com a situação da sociedade palestina durante aquele período de dominação romana. Nós sabemos que na época de Jesus, os romanos é que dominavam aquela região. O sumo sacerdote era a pessoa mais importante no mundo político e religioso israelita. Embora ele tivesse corrompido e se adequado frente à dominação do Império Romano, ele presidiu o Sinédrio, que era o órgão máximo administrativo, jurídico e religioso. Essa instituição era composta por 71 homens, onde estavam representados os 3 grupos mais poderosos da época do povo judeu. Os sacerdotes, que na sua maioria pertenciam ao grupo dos saduceus, os anciãos, geralmente entre os fariseus, e os mestres ou doutores da lei. O Sinédrio tinha grandes poderes para governar Israel, salvo algumas situações em que tinham que pedir a chancela de Roma, como no caso de condenar alguém à morte, assim como ocorreu com Jesus na sexta-feira da Paixão. Quem matou Jesus não foram os judeus. Os judeus pediram a morte de Jesus. Mas quem executou a sentença foram os romanos, porque só eles podiam fazer isso. A Bíblia nos conta que aquelas pessoas foram presas. Vamos lá. No versículo, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. E colocaram numa prisão pública, que pode ser entendida tanto como um lugar de humilhação, quanto como um local onde seria mais seguro contra fogo. Mas o poder de Deus é maior. Ele envia o anjo do Senhor para abrir as portas do cárcere e eles é dito que deveriam vir ao templo para anunciar a salvação. Eles mandaram prender os apóstolos e o anjo do Senhor libertou os apóstolos, não é? Diz o texto que foram contar lá para o pessoal, olha, vocês não prenderam os apóstolos? Eles estão lá no templo. Que pessoas corajosas. Pois mesmo quando livrados sobrenaturalmente de uma situação de óbvia injustiça, não se esquivam de sua missão de propagar boas novas de salvação ao povo que tanto carecia da palavra. Né? Você está preso, você é liberto da prisão por um milagre, você vai voltar para continuar fazendo a mesma coisa que levou você à prisão? Na maioria das vezes a gente vai embora. Vamos sumir daqui antes que prendam de novo. Mas eles não fizeram isso. Eles saíram da prisão e voltaram lá para o templo de Jerusalém, né? Para anunciar a palavra. Trazidos novamente ao Sinédrio para prestarem conta do que estava acontecendo, foram lembrados pelo sumo sacerdote que estavam proibidos de anunciar a Cristo. Então Pedro e os demais apóstolos declararam ao sumo sacerdote e demais ouvintes: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, aproveitando mais uma vez a oportunidade para anunciar a sua fé no Filho de Deus. Né? O texto diz assim: trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. No versículo 30, vamos ver: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro.
Olha a coragem de Pedro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles eram testemunhas, eles estavam com Jesus quando Jesus foi preso, estavam lá quando Jesus ressuscitou. A atuação do anjo do Senhor livrando-os não foi um motivo para que eles procurassem se resguardar. Foi o que eu falei, né? Se eu sou liberto lá da prisão, não vou voltar a fazer a mesma coisa de novo. Né? Pelo contrário, seguiram anunciando a mensagem de Jesus. Né? Voltaram lá fazer a mesma coisa. Esse comportamento é fruto de uma igreja cheia de fé, cuja sabedoria expressa-se em anunciar a tempo e fora de tempo a mensagem da salvação. A expressão de Pedro é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, reflete a fé e o compromisso radical com a pregação, com o anúncio da fé, do autor da fé. Portanto, uma igreja que crê é uma igreja que anuncia e não se amedronta diante das ameaças. Muitas perseguições que a igreja sofre têm a ver com a missão que ela desenvolve. Quanto mais trabalhos para o Senhor, mais mexemos com as estruturas sociais e espirituais. E isto provoca incômodo em quem não partilha da mesma fé ou propósito. Diante de tais perseguições ou obstáculos, como nos comportamos? Desistimos? Essa história do texto que nós estamos lendo nos mostra exatamente o contrário. Os discípulos tiveram exatamente uma atitude contrária a essa, de desistir, de desanimar, de parar de fazer a obra. Um dos maiores privilégios da vida é ser alcançado pela maravilhosa graça de Deus e se tornar testemunha do seu evangelho. Quem vivencia essa experiência conhece o seu amor, sabe tudo o que Jesus é capaz de fazer. Por isso, quem o experimenta sabe que não pode deixar de falar do que tem visto e ouvido, né? Em Atos capítulo 4, versículo 20, diz: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O Senhor Jesus nos escolheu para sermos suas testemunhas, né? Atos 1:8, né? E sereis minhas testemunhas. Segundo Timóteo, Lucas, lá em Lucas, tudo isso está escrito que Jesus nos escolheu para testemunharmos, né? O que é uma testemunha? Testemunha é justamente alguém que declara ter visto ou ouvido alguma coisa. Quando a gente é chamado, né, às vezes na justiça, eu fui várias vezes, é para testemunhar alguma coisa que a gente viu, não é verdade? Ou que a gente ouviu. Conhecida uma verdade. Jesus continua chamando as pessoas ao arrependimento ao fim de alcançar a nova vida que ele oferece. E, consequentemente, a vida eterna. Mas como conhecerão esse grande amor se não há quem pregue? Lá em Romanos, capítulo 10, do versículos 13 a 17, Paulo escreve exatamente isso, né? Como conhecerão se não tiver ninguém que pregue? Não é? E aí é onde ele complementa, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo Jesus. O texto de Atos nos apresenta algumas importantes considerações sobre seguir, não temer e anunciar essa poderosa mensagem. Deus nos liberta e capacita com seu Espírito para libertarmos outras pessoas. Vemos que os maiores opositores dos apóstolos ao anúncio de Cristo eram os próprios religiosos. Pessoas que provavelmente já dividiram espaços com eles no templo, mas que agora se sentiam ofendidos porque no anúncio do nome de Jesus, os nomes desses mesmos religiosos eram ofuscados.
Eles estavam preocupados com a sua imagem. Esse cara está parecendo mais do que nós. E eles viam nesses acontecimentos a diminuição de sua influência e seu poder. Infelizmente, ainda hoje, encontramos resistência por parte de pessoas e grupos religiosos quando nos propomos a fazer a vontade de Deus. Nem todas as pessoas veem com bons olhos, por exemplo, as mobilizações de apoio e ajuda às pessoas ou grupos em condição de abandono. Discriminação e ameaça, como pessoas com deficiência, sem terra, sem teto, pessoas desempregadas, faveladas, mulheres e crianças que sofrem abusos sexuais e violência, e pessoas imigrantes. Né? Quem já não ouviu falar, esses caras aí tudo um bando de vagabundo. Né? Eu mesmo às vezes falo, quando vejo um morador de rua, né? Uma pessoa saudável, aparentemente saudável, né? Que poderia estar fazendo alguma coisa, está ali na rua pedindo. Infelizmente, eu tenho esse pecado aí para ser confessado, né? Muitas vezes não é isso. Algumas situações, às vezes, acontecem na vida da pessoa que acaba desequilibrando a pessoa e levando ele a esse tipo de vida, né? Outros estão lá porque são viciados em droga. Então, quando ele está pedindo dinheiro para você, não é para comer, infelizmente. Na maioria das vezes é para comprar droga, que está destruindo a vida dele. Nós sabemos como é que isso funciona. Muitas pessoas, infelizmente, têm um olhar depreciativo para com esses grupos. Acabei de falar. E opinam que não é dever da igreja se meter nesses assuntos. Isso eu acho errado. Né? É dever da igreja, sim, se meter nesses assuntos. Mas é preciso lembrar que viver o testemunho integrador da fé cristã implica na proclamação do ano aceitável do Senhor, está lá em Lucas 4. E todas as pessoas, isso inclui assisti-las em suas necessidades. O John Wesley dizia que o evangelho, né, é social, ele não é apenas para a gente ir lá e ficar falando, né, mas é também para socorrer as pessoas mais necessitadas, né? Atos de piedade e atos de misericórdia. A igreja não precisa se preocupar, pois em meio às perseguições, Deus acampa o seu anjo ao redor dos que o temem e os livra. Foi isso que aconteceu. Nós devemos continuar a crer, porque Ele sempre vem em nosso auxílio. Obedecer ao chamado do Senhor nos faz experimentar a libertação, o consolo, mas também a responsabilidade de não parar no meio do caminho. Deus, ao livrar o grupo da prisão, não os mandou para casa. Pelo contrário, os animou a continuar desenvolvendo a missão para a qual haviam sido chamados. Será que teríamos hoje disposição para ir para a cadeia em nome de Jesus? Ainda que enfrentemos perseguições ou qualquer outro tipo de ameaça, Deus enviará o seu anjo para nos livrar. Diante da prisão efetuada contra os apóstolos, Deus enviou o seu anjo e frustrou todas as intenções contrárias a ele. Deus se preocupa com aquilo que nós estamos fazendo. Assim como esses homens não se esconderam após a milagrosa libertação, a fim de poupar suas vidas, e não devemos temer as investidas feitas contra nós. Se agirmos com sinceridade, almejarmos a glória de Deus e não a nossa, e trabalharmos para que as pessoas alcancem a vida abundante que Jesus oferece, está escrito em João 10. Né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é uma vida qualquer que Jesus nos oferece. Deus certamente virá em nosso socorro e frustrará todas as intenções que surgirem para fazer fracassar nossos propósitos diante do Senhor. Obedecer ao chamado do Senhor nos faz experimentar a libertação, o consolo, mas também a responsabilidade de não parar no meio do caminho. Deus, ao livrar o grupo da prisão, não os mandou para casa. Pelo contrário,
os enviou e animou a continuarem desenvolvendo a missão para a qual haviam sido chamados, né? Isto nos serve de advertência. Diz lá no versículo 20, né? Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida, né? Deus soltou os apóstolos e mandou que eles fossem ao templo. Nossa tarefa primordial como igreja de Cristo nessa terra é anunciar o Evangelho, seu poder, amor e salvação, né? Ide por todo mundo, né? Pregar o Evangelho, fazei discípulos, disse Jesus. E esse é o papel da igreja. E esse é o papel de cada um de nós. E como é que a gente faz isso? Ah, mas eu não tenho capacidade de anunciar o Evangelho. Eu não sou um evangelista daqueles que vai lá buscar a pessoa, né? Eu não tenho isso, infelizmente, né? Eu sou uma pessoa que faço o meu papel dentro da igreja. Eu sou aquele que fui escolhido para discipular as pessoas. Então, não é o meu forte a evangelização no sentido literal da palavra. Apesar de eu ser evangelista consagrado da igreja, né, e exercer o ministério da palavra, mas é na igreja, né? Não que eu não pregue, não divulgue o evangelho, eu faço todo dia através das redes sociais, né? Todo dia. É raro o dia que eu não posto um texto bíblico, um convite às pessoas para conhecer Jesus. Essa é a minha maneira, não sei se é melhor, de estar fazendo a obra que o Senhor quer que nós, cristãos, façamos, né? Antes de importa obedecer a Deus, nós precisamos ter esse lema também e entender que diante dos perigos que isso traz, o Senhor estará conosco. É para a gente pensar. Nossa tarefa primordial como igreja de Jesus Cristo nessa terra é anunciar o Evangelho, seu poder, amor e salvação, né? As perseguições não podem nos parar. Os desejos humanos de autopromoção ou conforto não podem desvirtuar a nossa missão. As pessoas hoje querem frequentar igrejas luxuosas, com comodidades e confortos exagerados, e se esquece de que o lugar da igreja é junto às pessoas necessitadas. O lugar da igreja é fora da igreja, né? Alguma vez você já deixou de dar testemunho de Jesus Cristo para não criar controvérsias ou gerar problemas? O que o apóstolo Pedro e a igreja primitiva diriam para você sobre essa atitude? Devemos ser testemunhas de Jesus. Precisamos nos tornar cooperadores e cooperadoras do Senhor com arrependimento e com fé, obedecendo a Deus, testemunhando em boas obras a poderosa obra efetuada em nós, escreve Wesley num dos seus sermões. Então nós somos convocados, convidados, intimados, né? O apóstolo Paulo escreve a Timóteo: pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não, né? Exerça o seu ministério. E ele diz para nós também: pregue a palavra, quer ser oportuno, quer não, né? Então, eu sempre penso aqui comigo, quando eu posto as coisas na internet, que alguém seja alcançado, que alguém seja transformado pela palavra de Deus, como eu fui transformado pela palavra de Deus, né? Que alguém tenha um encontro pessoal com Jesus, aquele que vai mexer com as suas estruturas, como nós cantamos naquele canto, né? Dentro da minha casa, dentro da minha vida, né? Mexe com as minhas estruturas. Nós estamos querendo que Jesus mexa nas nossas estruturas. A palavra de Deus nos convoca a termos uma mudança radical de vida.
Mas, escreve como Paulo, como é que vão, né, saber se não tem quem pregue? Paulo escrevendo aos Romanos. É preciso que pregue. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? A graça preveniente que está em nós vai ser despertada pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então, o nosso envolvimento com a obra do Senhor tem que ser na evangelização. Ao longo da sua história, a igreja vivenciou episódios de perseguição, e foram muitos, né? Quem já teve a oportunidade de ler, mesmo que resumidamente, a história da igreja, vai ver que a igreja foi muito perseguida. E o período em que a igreja mais cresceu, né, no primeiro século, foi exatamente durante as perseguições. Então, os apóstolos estavam em Jerusalém, e quando começou a perseguição aos cristãos, eles foram embora. Né? Por isso que lá o texto de Atos 8 vai ser: eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Samaria. Eles foram embora, eles foram dispersos. E nesse serem dispersos, o evangelho chegou a Samaria e chegou até os confins da terra. Chegou até nós, né? Mas também, né, ao longo da sua história, a igreja vivenciou episódios de perseguição, mas também por meio de líderes religiosos descomprometidos com a verdadeira fé em Cristo, se apresentou como perseguidora de muitas pessoas. Nós também conhecemos a história. A igreja cometeu muitas injustiças, né, e perseguindo pessoas. Esse relato nos ajuda como igreja a pensar em como agir diante das tribulações e a ter cuidado para não nos transformarmos em uma comunidade que oprime as pessoas. O evangelho liberta. E a igreja deve ter seu papel libertador. Uma igreja que crê e anuncia é aquela que age por meio de palavras, mas também por meio das ações. Os bons exemplos, o caráter transformado são alguns meios de glorificar a Cristo. Mas além desses, é preciso anunciar o evangelho libertador e salvador de Jesus. Quer usando a Bíblia para pregar e ensinar, quer colocando em prática o que o evangelho nos desafia a fazer. O melhor dos sermões não é aquele que a gente prega no púlpito. O melhor dos sermões é a nossa própria vida. Pensa nisso. A nossa vida é a melhor forma de evangelizarmos as pessoas. O nosso testemunho, né? E sereis minhas testemunhas, disse Jesus. Vamos obedecer essa fala de Jesus. Quais são os impedimentos que se levantam contra o anúncio do evangelho? É para a gente refletir, né? O que está impedindo o anúncio do evangelho? Como fazer, o que fazer para superar esses impedimentos? Coloque seu joelho no chão e ore. Para você refletir, o que é que impede, né? O que se levanta hoje, o que atrapalha a nossa pregação? Oremos. Nós te agradecemos, ó Pai, por termos a oportunidade de meditar na Tua Palavra, de termos a oportunidade de sermos testemunhas, que nós o façamos mesmo sob a direção e orientação do Teu Espírito. Que sejamos testemunhas fiéis da Tua Palavra. Sê conosco, Senhor, nos abençoe e nos guarde e nos conduza em todas as coisas. Em nome de Jesus. Tenham todos um domingo abençoado. Amém.